Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 32, que diz assim: Estavam de caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos ver o cuidado de Jesus ao revelar aos discípulos o que estava prestes a acontecer com ele. Eu vou te dizer algo da parte de Deus: não tenha medo. Não tenha medo de situações te pegarem de surpresa. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que revela. Nós servimos a um Deus que dá sinais. E através dessa palavra o Senhor diz para você: não temas, porque haverá sinais. Não temas, porque nada vai te pegar de surpresa. Nós servimos a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: eu vou trazer revelações para a sua vida, como eu trouxe para os meus discípulos, diz o Senhor Jesus. Ele diz para você que nada vai te pegar de surpresa. Comece já declarando comigo, em nome de Jesus, que nada vai te pegar de surpresa. Em nome de Jesus, nada vai te pegar de surpresa. Porque Deus, irmãos, é um Deus de detalhes. É um Deus que se importa conosco. Ele conhece as nossas fragilidades. A Bíblia diz que os discípulos estavam tomados de apreensões. Eles estavam apreensivos. E Jesus, sabendo da apreensão do coração deles, trouxe a revelação. Jesus sabe quais são os medos, os anseios que você tem. E ele diz através dessa palavra: não tenha medo. Eu trago para você aquilo que ainda vai acontecer no futuro. Eu sou Deus, diz o Senhor dos Exércitos, que revela o profundo. Irmãos, nós servimos ao Deus da revelação. Nós servimos a um Deus que antes de acontecer, Ele mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus passaria por este momento, sim. Seria um momento ruim, sim, mas Ele estava mostrando para os discípulos que era necessário e que Ele estava no controle, que o Pai estava no controle de todas as coisas. Através dessa palavra, o Senhor diz para você: tudo na sua vida, eu estou no controle. Eu estou no controle do teu deitar. Eu estou no controle do teu levantar. Eu estou no controle do teu dormir. Eu estou no controle do teu acordar. Irmãos, quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós descansamos nele e não nos preocupamos, não nos inquietamos, não ficamos apreensivos com o nosso amanhã. Entregue tudo nas mãos do Deus que sabe de todas as coisas. Entregue tudo nas mãos do Deus que conhece o detalhe da sua vida e que através dessa palavra está dizendo para você que nada vai te pegar de surpresa. Tem muitas pessoas que estão como os discípulos. Você está apreensivo. Você está apreensiva porque você diz: meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com esse filho. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer com esse casamento. Meu Deus, eu não sei o que vai ser nestes boletos que eu preciso pagar. E Deus está dizendo: pare de se inquietar, porque eu sou Deus que estou cuidando de tudo. Eu sou Deus que estou no controle de todas as coisas. O Senhor está falando com pessoas aqui de uma forma clara, através da palavra dele, dizendo: descanse em mim. Será que você pode descansar no Deus que sabe de todas as coisas? Será que você pode descansar no Deus que está no controle de todas as coisas? No Deus que não lhe deixa? No Deus que não lhe desampara? No Deus que cuidou de você até aqui? Lembra de quantos livramentos o Senhor já lhe deu?
Lembra de quantas portas ele já abriu? Lembra de quantas vezes os leões estavam lhe rodeando, procurando tragar você e Deus te livrou? Lembra de quantas fornalhas aquecidas pelo inimigo Deus já livrou você, meu irmão e minha irmã? Então por que temer? Então por que ficar amedrontado se nós servimos a um Deus que não deixa nada nos pegar de surpresa? Os discípulos se angustiaram. Os discípulos até mesmo esqueceram das palavras de Jesus, mas eles não poderiam dizer que Jesus antes não tinha revelado, porque ele revelou e ainda foi rico em detalhes. Ele disse tudo o que aconteceria com riqueza de detalhes, e assim Deus vai fazer. Deus vai trazer revelação para pessoas aqui, será com riqueza de detalhes. Deus vai te mostrar o oculto, o profundo e o escondido. E ele diz através dessa palavra para você que vai ser detalhado o que ele vai te mostrar. Não temas. Nenhuma má notícia te pegará de surpresa. Não temas, Deus está no controle de todas as coisas. Olha a preocupação de Jesus com os discípulos. Jesus ia adiante deles, ou seja, Jesus ia na frente deles. Deus está na tua frente, Jesus está na tua frente. Você vai temer porque se aquele que abre caminho, se aquele que abre portas, se aquele que traz o livramento, está garantindo que ele vai adiante de ti. Os discípulos não precisavam temer a nada. Jesus ia adiante na Baia Cantoraia. Ó Jesus indo adiante de você. Olhe Jesus dando livramento. Olhe Jesus fechando a sepultura. Olhe Jesus abrindo o caminho para você passar e quebrando laços de morte. O nosso Deus é um Deus que nos guarda. É um Deus que nos protege, Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos ter esta convicção. Versículo de número 32 vai nos dizer: estavam de caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Jesus ia na frente. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. Ou seja, Jesus começa a revelar para os discípulos aquilo que ia acontecer. Jesus começa a dizer para eles como aconteceria, o que aconteceria, como seria a morte dele, mas que ele também triunfaria sobre a morte. Sabe o que Jesus ele estava mostrando aqui para os discípulos? Que ele estava no controle de todas as coisas, que o Pai não havia perdido o controle de nada, o Filho seria entregue, porque era um propósito, não porque Deus tinha perdido o controle, não porque Deus havia perdido aquela batalha. Era isso que Jesus queria deixar gravado no coração e na mente dos discípulos, que Deus estava no controle de todas as coisas e que haveria surpresa, que depois de todo o sofrimento haveria a ressurreição. É isso que o Senhor quer deixar claro para você. Depois de toda a luta, depois de toda a adversidade, depois de todo o problema que você está passando, vai ter momentos que você vai se alegrar, vai ter momentos de paz, vai ter momentos em que você vai descansar na palavra do Senhor. Então somente confie no Deus da revelação. Então somente confie no Deus que fala e que cumpre. Então somente confie no Deus que revela. Jesus começou a revelar as coisas aos discípulos, aquilo que estava para sobrevir a ele, aquilo que estava para acontecer. Jesus revelou, ó Jesus revelando Ramante Urabaia Canto, ó Jesus mostrando as coisas para ti. É por isso que você não precisa se preocupar. Quando a gente lê, irmãos, versículos como esse, a gente consegue entender que o nosso Deus é o Deus da revelação e que nós não devemos nos preocupar com nada, porque Ele não deixa nada nos pegar de surpresa. Declare comigo: meu Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa. Antes que aconteça, Ele vai me revelar. O meu Deus não vai deixar nada me pegar de surpresa. Antes que aconteça, Ele vai me revelar. Deus revela, Deus mostra, Deus confirma e Deus testifica. E através dessa palavra Ele está confirmando, Ele está testificando, Ele está falando, Ele está dizendo: eu estou no controle, só confie.
Eu estou no controle. Só aguarde. Viva o hoje, pare de se inquietar com o amanhã. Talvez você está apreensivo como os discípulos estavam. E o Senhor está falando contigo, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe, eu estou cuidando de todas as coisas. Será que você pode confiar em um Deus que está no controle de todas as coisas? Em um Deus que não abre mão de você? Em um Deus que não te deixa? Em um Deus que não te desampara? Em um Deus que abre caminho para que você possa passar? Em um Deus que pode curar qualquer enfermidade? Em um Deus que pode abrir a porta de emprego que você necessita? Em um Deus que pode trazer para sua mão a provisão que você necessita? Em um Deus que pode fazer o seu casamento e a sua família ser restaurada, em um Deus que tem todo o poder. Comece a lembrar, eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, ele não tem limitação e ele não vai deixar nada me pegar de surpresa. Eu vou confiar, eu vou aguardar, eu não estou depositando a minha confiança nos homens, mas eu estou depositando a minha confiança naquele que é poderoso. Eu estou depositando a minha confiança naquele que é fiel. Eu estou depositando a minha confiança no Deus, no Jesus, que não desamparou os discípulos dele, ele também não vai me desamparar. Declare comigo: assim como Jesus não desamparou os discípulos dele, ele não vai me desamparar. Assim como Jesus não desamparou os discípulos dele, ele não vai me desamparar. Jesus não necessitava revelar. Se ele não quisesse, ele não revelava nada. Os discípulos iam ver ele morrendo, depois iam ver ele ressurreto e pronto. Mas Jesus sabia das apreensões. E Jesus, ele gosta de revelar as coisas antes que aconteça, irmãos. Para que quando acontecer, a gente crê que ele falou, a gente crê que ele está no controle. Então Jesus mostrou para os discípulos como seria o início, como seria o meio e como seria o final da história. Jesus não deixou nada pegar aos seus discípulos de surpresa. E é assim que ele faz na minha e na sua vida. Ele conhece as apreensões do nosso coração, os anseios, os medos, as inseguranças. E ele está dizendo: você pode confiar em mim. Confie que eu estou no controle. Confie que eu não te deixo. Confie que eu não te desamparo. Confie que eu estou trabalhando ao teu favor. Tão somente confie. Você não está colocando a sua confiança no ser humano, no mero mortal, não. Você está confiando no Senhor, colocando a sua confiança no Deus que não te deixa, colocando a sua confiança em um Deus que conhece todas as coisas antes mesmo delas sucederem. Antes delas acontecerem, Deus já sabe. Antes delas acontecerem, Deus já conhece. E é por isso que nós temos que crer que o nosso Deus está no controle. E é por isso que nós temos que crer que servimos ao Deus da revelação. Olha como Jesus foi detalhista. Versículo de número 33, olha os detalhes. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Jesus deixou bem claro: a gente está indo, mas eu já sei o que vai acontecer. A gente está indo, mas nada me pega de surpresa, porque Jesus estava ali indo para Jerusalém para cumprir um propósito, irmãos. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle do Pai. Lembre-se disso. Nada, absolutamente nada sai do controle do Deus que é todo poderoso. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que nada sai do controle dele. Eu sirvo a um Deus que nada sai do controle dele. Deus cuida, irmãos, os mínimos detalhes. Então Jesus deixou bem claro: nós estamos indo para Jerusalém, eis que subimos para Jerusalém. Ou seja, a gente está indo, mas eu sei o que vai acontecer lá. Porque ele sabia que era um propósito. Ele quis revelar aos discípulos para que eles não ficassem angustiados, para que quando acontecessem, eles lembrassem que antes de suceder, Jesus revelou mostrando total domínio e autoridade sobre a situação. A situação de Jesus ser crucificado, de Jesus ser morto, de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, irmãos, era algo que era para acontecer. Não era porque Jesus tinha perdido o controle, não era porque Deus não poderia agir livrando o seu filho.
Lembra quando Pedro pegou ali a espada e ele cortou a orelha de Malco? Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, o que pega a espada perece. Mas você acha o quê, Pedro? Se eu clamasse a meu pai, ele não poderia mandar 12 milícias de anjos para me livrar? Ou seja, tudo está no controle. Eu vou beber o cálice que me foi concedido, que me foi dado, mas o meu pai está no controle. E é isso que Deus quer que você entenda. Deus está no controle de tudo. Nada vai te pegar de surpresa. Não andeis ansiosos. Não se inquiete. Pare de ficar se angustiando. Deus está no controle. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que está no controle de tudo. Eu não vou me angustiar. Eu sirvo a um Deus que está no controle de tudo. Eu não vou me angustiar. Confie nesse Deus. Aguarde, porque Ele está cuidando de você. Aguarde, porque Ele não vai deixar nada lhe pegar de surpresa. Jesus revelou aos discípulos o que estava para acontecer. E hoje, através dessa palavra, Ele está dizendo para você: eu estou te revelando aquilo que está prestes a acontecer. Não temas, o Deus da revelação hoje está lhe visitando, dizendo para você: confie, porque eu sou Deus que cuido nos mínimos detalhes. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer. Te agradecer por esta palavra, Senhor. Te agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Não existe nada que pegue o Senhor de surpresa, e nós precisamos confiar que servimos a um Deus da revelação. Que servimos a um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Foi assim que o Senhor fez com os seus discípulos, Pai. O Senhor revelou as coisas antes de suceder, para que eles pudessem crer que o Senhor estava no controle, para que eles pudessem crer, Pai, que tudo fazia parte de um propósito. Que possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está protegendo, que o Senhor está curando, que o Senhor está fazendo o impossível acontecer. Que possamos depositar a nossa confiança e a nossa fé num Deus que é todo poderoso e conhece o impossível no nosso caminho. O Senhor sabe quais são as impossibilidades. E o que o Senhor nos garante é que o Senhor não perdeu o controle de nada, mas que o Senhor está trabalhando a favor daqueles que aguardam em Ti, trabalhando a favor daqueles que esperam no Senhor, trabalhando a favor daqueles que confiam que o Senhor é um Deus poderoso e que cuida nos mínimos detalhes. Pai, cuida, Pai, protege, Pai, zela, Pai, esconde o Teu povo, cantará, e não deixa, Senhor, nenhuma má notícia pegar eles de surpresa. Meu Deus, revela aquilo que for bom e aquilo que for ruim. Mostra, meu Pai. Tu és o Deus da revelação. E Tu és o Deus que mostra antes de ceder, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura. Jesus, tome aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Tome aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto, Pai. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração, Pai, aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de surpresa. Surpreende o Teu povo, Pai, e dá testemunho para eles contar para a honra e glória do Teu nome. Deus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está trabalhando, meu Pai, a favor do Teu povo, que eles creiam que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada pega o Senhor de surpresa. Nada vai pegar a eles também de surpresa, pois Tu és um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Traz revelação, meu Pai, para a vida dos Teus filhos, Pai, mostrando que o Senhor está inteiramente no controle de todas as coisas e que eles não precisam se inquietar
inquietar com nada. Deus, obrigado por tudo. Continua trabalhando no nosso meio em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você: não se inquiete, não se preocupe, porque Deus é um Deus de revelação. Assim como Jesus revelou profundo aos discípulos, Ele está te revelando coisas com riqueza de detalhes, de maneira profunda. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas, está cuidando de tudo, e Ele diz para você que Ele revela o oculto, profundo e o escondido, e absolutamente nada te pegará de surpresa. Não se preocupe, Deus é o Deus da revelação. Esse é o Deus que você serve, e Ele diz para você que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.